Quando dois mergulhadores de caverna quebram a regra cardinal do mergulho, um deles sofrerá consequências catastróficas em uma luta desesperada para sobreviver. Este é o colapso fatal da tragédia de Agennafuith. Os verdadeiros exploradores de cavernas são uma raça diferente. Esses aventureiros estão realmente buscando uma descoberta única na vida, encontrando passagens ou cavernas que nunca foram vistas antes. O desejo de ser o primeiro é o suficiente para impulsioná-los a situações que a maioria de nós não consegue compreender. Martin Farr e Roger Solari eram exatamente esse tipo de espeleólogo. Aquela série, o que que eu tô fazendo aqui? Bom, nós vamos dar uma olhada nesse vídeo, vamos reagir a esse vídeo sobre um fato que ocorrido em 1974 na Inglaterra. Vamos ver aqui, espero que vocês não tenham aquele sentimento claustrofóbico que eu já deixei avisado logo no início do vídeo. É pesado, mas é curioso. Só para a gente ver do que o ser humano é capaz para colocar a vida dele em risco. Eles estavam explorando os sistemas de cavernas mais extensos do Reino Unido, com a esperança de estender as passagens conhecidas além do que estava mapeado atualmente. Tanto Martin quanto Roger eram bastante experientes para suas idades. Com apenas 23 e 26 anos, eles praticavam cavernas secas há quase uma década. Aquelas pessoas que são mais velhas, assim como eu, que são com data de nascimento adiantada, cara, 22, 26 anos, 23, 26 anos, sei lá. São idades assim que você não tem noção do risco que você está colocando na sua vida, né? Ainda mais homem. Ainda mais homem. Bom, mas enfim, é a idade da tentativa de descobrir as coisas. Absurdo. É que os jovens se colocam. Mas só avançaram para o do mergulho em cavernas nos últimos 3 anos. Em 1974, Martin e Roger se uniriam para expandir o mapeamento do sistema de cavernas Agennafuith, em South Wales. Recentemente, um grande explorador bem conhecido, John Parker, havia abandonado a exploração após descobrir a existência de um terceiro poço em uma de suas passagens mais longas. Um poço é um túnel em uma caverna seca que mergulha em... Gente, olha isso. Ele está se preparando para entrar neste poço que ele vai... Dá uma olhada agora na posição que ele vai fazer para poder atravessar para o outro lado. Olha que loucura. Elevação e é cheio de água. Se o poço for muito curto, os espeleólogos podem simplesmente prender a respiração e tentar nadar através dele. Os poços mais longos exigem equipamento completo de mergulho autônomo para passar. As complexidades e perigos... Olha esse pezinho. Olha esse pezinho. Tem um outro vídeo que eu vi onde o cara simplesmente ele ficou nessa posição e foi deixado para morrer, porque ele não podia ser resgatado. Depois eu vou trazer esse vídeo para reação aqui no vídeo. Ele foi deixado para morrer. Isso foi nos Estados Unidos, se me falha a memória, porque ele não podia ser resgatado. Resgatar ele colocaria em risco a vida de outras pessoas. Então ele não foi resgatado em hipótese nenhuma. E ele foi deixado para morrer, lamentavelmente. Da exploração de cavernas secas são severamente ampliados quando o mergulho em cavernas é adicionado à mistura. Martin e Roger estavam planejando ir além dos 2 poços que haviam sido descobertos anteriormente. Só um disclaimer aqui. Poços. Poços. Com certeza isso é inteligência artificial que fez essa voz, mas nada demais contra isso. O conteúdo é legal. E eu vou deixar depois aqui, na verdade eu estou deixando aqui nos comentários afixados o link desse vídeo original, tá bom? E conferir o novo terceiro poço. Na viagem planejada para maio, Martin teve que ir sozinho porque Roger machucou o joelho. Uma viagem solo sempre traz mais perigo, porque não há ninguém para ajudar ou pedir ajuda se você tiver problemas. Na boa, se você tiver ou não tiver problemas, você não vai ter ajuda. Só vai saber que você morreu lá, literalmente. Esse tipo de aventura, a pessoa só sabe que você está lá morto lá, nada mais. Martin sabia 2 riscos, mas estava determinado a passar pelo terceiro poço para ver o que havia do outro lado. Só chegar ao terceiro poço já era um feito enorme por si só. A caminhada pela caverna através de um labirinto de túneis, entupimentos de pedras e apertos dura horas. É quase uma milha dentro da caverna para chegar aos 3 sumps. Um espeleólogo deve carregar equipamento de mergulho, incluindo alguns tanques de ar por pessoa. Cada tanque tem que ser empurrado através das passagens estreitas e estrangulamentos de pedras no caminho principal.
Um estrangulamento de pedregulhos é uma área onde quedas de rochas bloquearam o túnel com grandes pedras que não podem ser movidas. Pedaços menores foram movidos para longe, deixando um caminho amplamente bloqueado. Os espeleólogos teriam que empurrar seus equipamentos através do buraco, então se espremer e contorcer seus corpos depois. Essa caminhada extenuante deixaria a maioria dos homens exaustos, mas não Martin Farr. Ele estava eletrizado de excitação sobre o que poderia estar além do SUMP-3. Quando chegou ao primeiro SUMP, ele já havia viajado mais de 4.000 pés de declives difíceis, arrastejamentos baixos e apertos apertados na passagem do riacho ao sul. Passar pelos 2 primeiros SUMPs seria bem fácil para Martin, já que... Eu fico só pensando uma coisa. Já pensou um terremoto acontece naquele momento? Já pensou se um terremoto simples aconteceu, um mexidinho na Terra, e naquele momento, o que poderia acontecer? Fecha tudo. Simples assim, você fica lá para sempre, enterrado vivo. que eram mergulhos de cerca de 250 pés e 85 pés de comprimento. Não importa o comprimento, ainda é um grande desafio nadar por túneis subaquáticos apertados apenas para emergir em pequenas piscinas abertas que levam a caminhos ainda mais desconhecidos. Não diga, não diga. O terceiro poço era muito mais longo e ninguém tinha passado completamente por ele ainda. Martin esperava ter ar suficiente para chegar ao fim, mas não tinha ideia do que poderia estar além. Ele nadou por todo o comprimento do SUMP, 3 por 850 pés, antes de chegar à próxima câmara de ar. Isso era mais de 3 vezes o comprimento do primeiro SUMP. Mas ele estava emocionado para ver o que viria a seguir. Martin deixou seu equipamento de mergulho na margem do SUMP 3. E então seguiu o caminho em torno de muitas curvas e voltas. Este longo caminho zigue-zagueava para frente e para trás por 1.800 pés. Detalhe, gente, quando ele fala zigue-zagueava de frente para trás, de trás para frente, são espaços apertados como aqueles que vocês têm visto até agora. São espaços apertados como vocês têm visto até agora. Ou seja, ele vai se jogando. Repare que essa parte branca significa que não tem água. A parte azul significa água. Então, toda essa parte aí é caverna, pura e simples. Você vai escorregando, escorregando por ela afora. Agora pensa, cara, e para a volta? Sabe, se você não consegue fazer a volta, foi o que aconteceu com aquele cara que eu comentei com vocês agora há pouco, que ele foi deixado para morrer. Não dava para fazer a volta. A posição dele não deixava ele fazer a volta. Depois é que eu me lembrei o que tinha acontecido. É loucura, é loucura. O comprimento de 5 campos de futebol. Quando Martin virou a próxima esquina, ele ficou surpreso ao ver a piscina de outro poço. Ele sabia que não conseguiria entrar na água nesta visita. Seu tanque de ar no SUMP 3 seria suficiente apenas para fazê-lo passar pelos 3 mergulhos que ele já tinha que fazer para sair deste túnel. Ele estava a 1 milha de distância da saída e teria que passar as próximas 4 ou 5 horas trabalhando para sair. 4 ou 5 horas da onde ele estava para sair. Ou seja, ele também já deve ter entrado de manhã bem cedo, normalmente eles entram de manhã bem cedo, né? E já era tarde e ainda ia voltar a isso todo o caminho, ou seja, ia voltar à noite, 4 a 5 horas se enfiando em buraco. Assim que voltou à superfície, ele contatou Roger para planejar a próxima visita. Eles precisariam trazer um tanque de ar extra cada para explorar o quarto reservatório neste sistema de cavernas. Roger estava sentindo a mesma emoção que Martin ao considerar o que poderia estar do outro lado. É preciso um tipo especial de mente de caverna para ver isso como uma aventura emocionante. Pois é, eu não tenho essa mente de caverna. Alguém aí tem? Deixa nos comentários. Quem tem a mente de caverna para ver isso como uma aventura emocionante? Honestamente, assustaria a maioria das pessoas até mesmo imaginar a sensação de aprisionamento que o envolveria após dezenas de empurrões apertados e mergulhos longos, prendendo-o cada vez mais fundo na caverna. Em 15 de junho de 1974, Roger e Martin seguiram pelo caminho que Martin havia visitado apenas algumas semanas antes. Antes de entrar no SUMP 3, cada um deles trocou por um novo conjunto de cilindros de ar, deixando o tanque parcialmente usado na margem para a viagem de volta. Eles carregaram 3 tanques cada um para a caverna escura e começariam o mergulho no SUMP 3 com 2 tanques cheios cada. Ambos estavam sentindo a excitação ao saírem do SUMP 3.
O novo caminho foi uma novidade para Roger, e os homens sentiram a energia da exploração durante a caminhada de 1.800 pés. Eles se moviam lentamente e metodicamente para evitar danificar seus equipamentos essenciais de mergulho. Preste atenção, isso é extremamente importante. Quem já viu um cilindro de mergulho sabe que aquele topo dos cilindros aí em 1974 a coisa era mais rústica ainda. Hoje em dia continua. Aqueles cilindros, quando eu mergulhei no Nordeste, aquele topo, se você danificar qualquer coisa ali, qualquer válvulazinha, já era. Não serve para mais nada. Você não consegue tirar oxigênio ou ele vai vazar até esvaziar o cilindro. Mas não serve para mais nada. Conforme se aproximavam da piscina SUMP e colocavam seus equipamentos no chão, um medo repentino e depressivo caiu sobre ambos. O clima elétrico de apenas alguns minutos atrás havia desaparecido para um silêncio sombrio. Ambos ainda estavam ansiosos para continuar o mergulho. Estavam tão longe da liberdade que as paredes pareciam se fechar, e o ar se tornou espesso e sufocante. Cada um tinha um tanque cheio para um mergulho no SUMP 4. Assim como o restante do tanque usado no SUMP 3. Mas de alguma forma isso não era confortável. Uma válvula quebrada ou um tubo danificado poderia deixá-los presos nesta mesma sala. Apesar desta espera sinistra, os homens reuniram seus equipamentos e deslizaram sob a superfície da água. Roger tinha um carretel de 400 pés de linha para ser lançado. Martin trouxe outro carretel com 1.000 pés adicionais de linha. Eles se moviam juntos como uma equipe, embora cada um estivesse realmente tendo um mergulho independente. Cada um seria responsável por sua própria segurança, incluindo decidir quando voltar. Os tanques de Roger eram um pouco menores que os de Martin, então eles sabiam que ele provavelmente voltaria pouco antes de Martin. Eles também tinham flutuabilidades diferentes. Roger estava positivamente flutuante e flutuou em direção ao topo, enquanto Martin estava negativamente flutuante e afundou em direção ao fundo. Eles se moveram pelo poço recém-descoberto, girando lentamente seus corpos para passar pelas seções mais estreitas. Eles se viram indo cada vez... Exatamente isso aí, eu parei até no local errado, mas esse ponto está ótimo. Olha só, para você fazer uma manobra de retorno, para você... o da frente pensar em voltar, o de trás tem que se manifestar para um lado, para o outro. E tem um detalhe que talvez esteja passando desapercebido por quem está assistindo esse vídeo. Reparem, o fundo ele fica muito homogêneozinho ali, mas se você encostar naquilo, se você fizer qualquer movimento muito brusco, isso levanta uma poeira absurdamente espessa e que vai cegar quem tiver nessa caverna. E isso é o que vai acontecer. Sabe, quando você está no rio e ali você põe o pé, chacoalha o pé e levanta aquela poeirada? Pois é, exatamente isso aí. Isso está há milhares de anos aí embaixo. Imagina quanto que isso não é fininho e como que isso não vai danificar o sistema, a visibilidade. Mais fundo conforme a linha era colocada. Certamente não era hora para pânico. O carretel de Roger ficou sem linha a 400 pés. Nesse ponto, Martin amarrou sua linha e pôde ver que Roger estava sofrendo de problemas de sinusite novamente. Roger já havia passado por isso muitas vezes antes, mas ele não estava disposto a deixar essa dor impedi-lo de fazer essa descoberta importante. Cara, você tem um problema de saúde, você tem um problema incapacitante. Desculpa aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e vão falar, não, mas é assim mesmo, nós temos que, senão a humanidade não avança, que não sei o quê. Gente, eu entendo alguns avanços da humanidade, mas esse avanço da humanidade aí não precisava. Descobrir, cara, o que isso vai... Desculpa, com todo respeito às pessoas que gostam de fazer, que têm adrenalina, que gostam da adrenalina de fazer isso, o que isso vai mudar o preço do pão na padaria? Ele continuou e seguiu enquanto Martin colocava os próximos 100 pés de linha. Durante essa parte do mergulho, Martin estava conscientemente quebrando a regra cardinal do mergulho. A regra dos terços foi estabelecida como um limite de segurança para quando voltar em um mergulho. Se você usa um terço do seu ar saindo para um mergulho, você precisaria usar um terço voltando. Então mantenha um terço de reserva para emergências. Ele já tinha usado seu primeiro terço de ar e deveria ter voltado quando a linha de Roger acabou. Sabendo que Roger tinha menos ar, ele presumiu que Roger tinha chegado a terços e já estava voltando para a superfície da água do SUMP 4. Mas a curiosidade de Martin levou a melhor. A curiosidade matou o gato, né? Literalmente.
Em um movimento perigoso, ele Olha aí, ó. Olha as partículas que eu falei no ar. Tá vendo? Isso aí que esbarrou de alguma forma na parede superior e já levanta essas partículas que vocês estão vendo aí. Tocou embaixo, piora tudo. continuou até chegar a uma parede de cascalho de pedra. Isso parecia uma evidência clara de que ele poderia estar chegando ao fim do SUMP, e uma bolsa de ar estaria acima. Ele planejou seguir a parede para cima e recuperar o fôlego no bolsão de ar antes de voltar. Ele já tinha passado da metade do caminho para seu tanque e isso o deixava em uma posição perigosa. Se ele levou mais da metade do tanque para chegar até aqui, ele precisaria de quase o mesmo para voltar. Ele rapidamente subiu na parede até que seus medidores de profundidade mostraram que ele estava a apenas 3 pés da superfície. Suas esperanças foram imediatamente frustradas. Não havia nada além de um teto de pedra acima dele. Ele sabia naquele momento que deveria voltar para ir, mas o caminho levava para a direita, e ele esperava que houvesse ar logo depois desse afloramento de rocha. Ele se arrastou por mais 30 pés antes de perceber que era um beco sem saída. Não havia bolsa de ar. Ele se virou de volta pelo caminho que veio e pôde ver à frente, na junção, que Roger estava perto do topo da passagem, parecendo bastante chocado. Martin fez sinais rápidos de que eles deveriam sair imediatamente. O olhar angustiado no rosto de Roger pode ter sido uma percepção atordoada de que ele poderia não ter ar suficiente para voltar 500 pés até a superfície da água. Eu não consigo nem imaginar. E não quero nem imaginar a possibilidade de eu pensar que eu não vou ter ar para voltar num local apertado desse. Meu Deus. Ele provavelmente estava procurando pelo mesmo bolsão de ar que Martin esperava ver. Ambos ficaram surpresos ao descobrir que o reservatório não terminava com uma nova caverna ou bolsão de ar. Martin rapidamente desceu até o fundo da passagem e seguiu a linha em direção à saída. Ele tinha andado apenas cerca de 130 pés de volta em direção à saída quando seu tanque chegou ao fim. Ele tentou calmamente mudar para seu tanque reserva, mas um cálculo rápido mostrou que ele mal teria o suficiente para fazer os próximos 300 pés neste SUMP, bem como os 850 pés no SUMP 3. Ele tinha um tanque parcial entre o SUMP 2 e 3, se ao menos conseguisse chegar até lá. Pois é, se ao menos conseguir. Ou seja, a estupidez do homem é absurda. Ele já sabia que não teria ar suficiente para ir, para retornar, e continuou mesmo assim indo adiante. Sabe, tem coisas que são estúpidas demais, são nitidamente estúpidas. Mais uma vez, desculpe as pessoas que gostam de fazer esse tipo de atividade, mas são coisas que são estúpidas ao extremo. Ele surgiu na piscina do SUMP 4 com o alívio que somente uma sala cheia de ar poderia proporcionar. Ele verificou seu medidor para ver quanto ar ainda restava e mal seria o suficiente para mergulhar pelo próximo reservatório. Foi uma percepção assustadora o quão perto ele estava de uma emergência em terra. Enquanto esperava Roger chegar à superfície, Martin saiu da água e sentou-se na margem para acalmar os nervos. Martin sabia que Roger tinha ainda menos ar do que ele, então se ele não subisse à superfície nos próximos minutos, seria devastador. Lembra que eu comentei? Se você tem um amigo, alguém que está te acompanhando, ela simplesmente vai esperar para saber se você está vivo ou se você está morto e o que vai acontecer mais na frente. Nada mais, só isso. 10 minutos se passaram e então 20. Ele estava chegando à conclusão de que se Roger conseguisse sair do reservatório 4, ele não teria ar suficiente para passar pelo reservatório 3. Minuto após minuto se passou, sem nenhuma ondulação ou bolha na água. Tudo estava perfeitamente parado. Depois de uma hora, Martin tinha certeza de que Roger estaria sem ar e não parecia haver nenhuma bolsa de ar no reservatório. Martin entrou na água e puxou a linha guia para apertá-la. Ele puxou e então ficou claro. A linha não estava mais conectada. Martin recolheu a linha até chegar ao fim, onde a linha tinha sido cortada. Estava na marca de 430 pés na linha, o que significava que Roger estava voltando da marca de 500 pés, onde o tinha visto pela última vez. Este era provavelmente o ponto em que Roger precisava trocar de tanque. E detalhe, o amigo não podia fazer rigorosamente nada. É um ângulo de ataque para ir e um ângulo de ataque para voltar. O amigo não podia fazer rigorosamente nada, a não ser, imagino eu, aqui, o leigo, esperar que ele chegasse até aquele ponto lá, ficasse lá sentadinho até que ele fosse buscar ajuda, mas, literalmente...
Ele flutuou até o topo e teve que passar o braço pela linha para não perdê-la. Trocar tanques em 1974 não era uma tarefa simples. O equipamento era mal projetado e localizar a válvula para uma troca pode exigir a remoção de tanques e a torção do corpo para encontrar a peça certa. Quando um tanque estava ficando sem ar, o mergulhador tinha que literalmente sugar o ar em um esforço estressante e desconfortável para respirar. Essas circunstâncias poderiam facilmente ter levado Roger a ficar preso na linha. Ele teria sido forçado a cortar rapidamente a linha guia para poder se mover. Na luta desesperada para conseguir ar, ele poderia facilmente ter prosseguido na direção errada, sem nenhuma diretriz e passagens assoreadas. Detalhe, ele está num local escuro, mesmo que esteja com essa lanterna em um local escuro, começou a se movimentar. Lembra que eu comentei, até agora me veio à tona, lembra que eu comentei sobre a questão da poeira? Olha aí, ó. Ela começa a se levantar, então se você está desesperado, as pessoas podem não entender vendo esse vídeo. Ah, mas ele só tem uma... Não, ele não só tem uma direção, ele tem vários buraquinhos. Por isso que eles levam a linha guia, para que ele saiba qual buraquinho ele vai passar, qual buraquinho ele vai tentar passar. Entende? Então, se ele está sem essa corda, se ele está sem essa linha guia, ele simplesmente não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai. E aí, tanto que lá no vídeo, na parte do vídeo, ele fala, ele sabia que ele tinha que ir para a direita, mas se vocês lembrarem, a imagem faz com que ele vá mostrando que ele está indo para a esquerda. Ou seja, ele simplesmente estava desorientado. Exatamente o que o fez ficar sem ar naquele túnel é desconhecido. É certo que ele estaria estressado e lutando para encontrar qualquer bolsão de ar para respirar. A realidade devastadora era que ele não o encontrou. Martin teve que se recompor e permanecer calmo para sair com segurança dos 3 mergulhos à sua frente e da longa caminhada até o topo. Pois é, porque ele ainda teria que enfrentar tudo isso sabendo que o amigo morreu, sabendo que o amigo não tem mais jeito e que ele também poderia ter o mesmo triste fim. Levaria horas até que ele pudesse alertar alguém sobre o destino de Roger e reunir uma equipe de busca para retornar e localizar seu corpo. A realidade devastadora é que, se tivessem seguido a regra dos terços, Roger ainda estaria vivo. Se Roger tivesse se enroscado ou ido para o lado errado com meio tanque de ar restante, ele poderia ter tido a oportunidade de se reorientar e ainda sair em segurança. Se Martin tivesse mantido uma reserva, ele teria ar suficiente para se virar e procurar Roger. Se todas as estupidezes foram realizadas. Tudo que tinha possível fazer de estupidez, de estúpido, foi realizado. Então, se você consegue manter a segurança, mesmo numa situação extremamente perigosa como essa, mesmo numa atividade mesmo perigosa como essa, existem regras de segurança e que não foram cumpridas, não foram levadas a sério, e aí, olha o que aconteceu. Quando não o visse ao longo da passagem. Após esse mergulho, Martin Farr declarou que nunca mais quebrou a regra dos terços. Ele teve uma carreira notável de mergulho nas décadas seguintes. Nas semanas e anos que se seguiram ao acidente, todas as tentativas de localizar Roger falharam. Ele não foi encontrado em lugar nenhum no SUMP 4. Martin realizou uma busca extensiva no SUMP em 1981, de cima a baixo por quase 700 pés. 7 anos depois, ele voltou mergulhando e procurando amigo. 7 anos depois, foi em 74 e foi em 81 que ele voltou lá. Ele não conseguiu localizar nenhuma evidência de Roger. Ainda era uma área incrivelmente desafiadora para explorar. Todo o equipamento e ar tiveram que ser carregados mais de 1 milha de profundidade nos túneis. Levaria anos para outra equipe explorar esse poço novamente. Sabendo que o corpo de Roger estava em algum lugar no túnel, os New Cavers esperavam terminar a expansão do que estava do outro lado do SUMP 4. Ian Rowland e Julian Walker, no outono de 1986, foram capazes de ir além do limite alcançado por Martin. Lá, a 720 pés no poço, eles encontraram o corpo de Roger Solari, 12 anos depois de seu desaparecimento. Como esse poço era um lugar tão desafiador de se alcançar, remover o corpo de Roger seria quase impossível. Foi decidido deixar seu corpo no local, devido ao risco incrível que isso causaria para qualquer recuperação. No ano seguinte, Ian Walker fez outra viagem extenuante pelo SUMP 4, descobrindo seu término real em 1987. Ele teve que viajar 875 pés por passagens estreitas debaixo da água, passando pelo corpo de Roger enquanto ia para chegar ao fim do SUMP.
ele finalmente encontrou a bolsa de ar elusiva que todos estavam procurando. Esta caverna é a parada final deste caminho. Não havia ligação com nenhum outro túnel ou sistema de cavernas. Esta caverna terminal foi apropriadamente chamada de Against All Odds Chamber. A entrada para este sistema de cavernas está agora trancada. Pois é, está trancada. Trancada por motivos naturais, né? Óbvio, por motivos óbvios. Então, mais uma vez, o cara perdeu a vida, sabe, numa situação em que colocar a vida em risco, e nós temos visto isso constantemente, os seres humanos colocam as vidas em risco de forma estúpida, essa que é a realidade. Não sei se eu sou, ou fui sempre a minha vida inteira, muito seguro com relação a isso. Eu detesto até montanha-russa, particularmente eu. Tem muita gente que gosta de saltar de paraquedas, andar de balão, aquela coisa toda, e a gente vê o que acontece, né? Mergulhar com paraquedas, com jacaré, mergulhar com tubarões, aquela coisa toda. Mas me conta aí, me conta o que você faria. Você faria esse tipo de coisa? Você tem coragem? Você faz algum tipo de atividade que seja assim tão louca como essa aí? Para mim é loucura. Para você pode não ser loucura, mas para mim é loucura, né? Conta pra gente o que você acha, o que você achou desse vídeo, e se você puder se inscrever nesse canal, e se você quiser dar até ideias de algum vídeo que nós possamos reagir aqui, nós vamos ficar muito felizes de ter a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e de deixar seu like e também seu comentário. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.